Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. Para vocês, mais um Frente a Frente direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília. E nesta noite que o Congresso tenta lá estabelecer, ou melhor, a Câmara dos Deputados tenta aprovar o teto para o ICMS sobre combustíveis, energia, transporte público e ainda telefonia, nós recebemos aqui o deputado João Roma, ele que é do PL da Bahia, pré-candidato a governador, foi ministro da Cidadania e está aqui conosco para comentar esse e outros assuntos, inclusive como vão ficar agora os programas sociais do governo diante desta inflação que ainda não demonstrou que vai ceder. Muito boa noite, deputado. É um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande para mim, mais uma vez, participar desse grandioso programa. E é um prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que lá está em votação, né, Zé Maria? Esse período em que a eleição começa a ganhar força, mas o Congresso continua trabalhando. Boa noite, Zé Maria. Está trabalhando. Muito boa noite. Depois da companhia do padre Reginaldo Manzotti, o pessoal da Evangeliza, né, a gente vai falar hoje aqui de política. E a política está pegando fogo. São os momentos ali do Congresso Nacional, ainda nesse primeiro semestre, porque depois é campanha direta. O deputado João Roma, ele tem um mandato, mas um mandato muito intenso. Trabalhou muito, foi ministro da Cidadania e pegou assim, uma grande responsabilidade de implementar e distribuir. Não é fácil fazer isso tão rapidamente, o Auxílio Brasil. Deputado João Roma, o senhor está de volta agora à Câmara, né? Se licenciou, é pré-candidato ao governo da Bahia, né? Como é que o senhor está vendo a campanha eleitoral? Eu acho que é um descasamento em que diz a pesquisa eleitoral e o que a gente vê na rua, no dia a dia. Por que isso? Porque eu nunca vi nada tão separado assim. De fato, Zé Maria, a sensação que dá é que parece que vivemos em dois mundos. Um mundo dos políticos e outra a vida real dos brasileiros. Se vê muitas pesquisas rodando, mas quando você chega lá na ponta, grande parte da população não está pensando em eleição, não é? E acho que isso cria, né, um processo onde mostra um período eleitoral que tende a ser muito acirrado, né, certamente um dos mais importantes pleitos eleitorais da história do Brasil, mas, na realidade, nos locais onde a gente está andando, as pessoas até falam de política, mas não estão ainda sintonizadas, sequer, muitas vezes, sabem quem são os candidatos locais. Então, isso, de fato, gera, né, insinua ainda um descasamento. Você está dizendo que não tem um clima ainda de não vejo ainda, né, apesar de muita movimentação que já começa nas pré-candidaturas, em todo local começa a haver muita movimentação, mas mesmo assim, entre a população, eu não tenho percebido ainda aquele assunto tão latente sobre eleição especificamente. Então, isso às vezes pode insinuar um descasamento entre o que ocorre na realidade e as aspirações que serão refletidas no próximo 2 de outubro, com o que, de fato, as pesquisas estão revelando até o momento. Como é fazer campanha na Bahia, como vai ser, né? Porque a campanha ainda não começou e a tendência que a gente vive aqui hoje é que será uma campanha curta e muito intensa. A hora que começar o jogo ali, a partir de meados de julho, né, que começa mesmo, a partir de 20 de julho que podem ter as convenções. Como é que vai ser fazer campanha para o presidente Jair Bolsonaro, o senhor que foi ministro dele, e ao mesmo num estado que é governado pelo PT, tem a ACM Neto liderando as pesquisas, ele que é do União Brasil, foi prefeito de Salvador, né, e tem ali uma larga, tem um eleitorado cativo ali que vem do velho Antônio Carlos, né, Magalhães, que a gente sabe que é extremamente respeitado e querido na Bahia, a memória dele ainda é muito forte. Sim. E como é que vai ser fazer campanha para o presidente Jair Bolsonaro, sendo que na Bahia todo mundo diz que é Lula e ponto? Olha, eu acho que tem muitos processos que precisam ainda ser percebidos, né, na cena da nossa população. A Bahia é o 4º maior colégio eleitoral do Brasil. Todos sabem que política no Nordeste sempre é muito aquecida, né? Sempre é imbuída com muita paixão. E tem muitos ingredientes, né, que eu acho que ainda irão aflorar durante o processo eleitoral. Por exemplo?
o legado do presidente Bolsonaro perante o estado da Bahia. Na última eleição, o presidente teve apenas 24% dos votos válidos no estado da Bahia. Ele, portanto, não foi vitorioso no estado da Bahia. E nas últimas 4 eleições em especial, o PT sempre levou a confiança e o voto do baiano, mas não correspondeu em benefício para a população. Por exemplo, durante todo o período que o PT ficou no governo federal, nem 1 quilômetro de BR foi duplicado no estado da Bahia. Já com o governo Bolsonaro, já foram vários trechos de estrada duplicada, a FIOL, Ferrovia Oeste e Leste, já está literalmente entrando nos trilhos, que parecia um monumento ao descaso, muitos outros investimentos avançando Bahia fora. E, além disso, a Bahia é o estado brasileiro que tem a maior quantidade de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil. São mais de 2 milhões de famílias no estado de Bahia que recebem todo mês, no mínimo, R$400 para colocar comida dentro de casa. Isso certamente gera um impacto, até porque hoje existem mais pessoas recebendo Auxílio Brasil no estado da Bahia do que pessoas com carteira assinada. Toda essa movimentação do presidente Bolsonaro, que tem, apesar, como eu disse, de não ter tido o reconhecimento e o voto dos baianos na última eleição, ele tratou a Bahia com muito respeito e muito carinho. Então, acho que isso vai refletir, sim, num povo que é solidário, um povo que é grato, e vai perceber quem, de fato, está trabalhando por aqueles que mais precisam. O senhor vai entrar ali no meio da disputa entre o ACM Neto, né, e o PT. Já estou nessa disputa com muita clareza, com um propósito muito claro no coração. A Bahia é um estado grandioso, maior do que a França, um estado riquíssimo, que tem um povo muito valoroso e tem muitas potencialidades. A Bahia, que hoje tem 70% da sua energia de fonte renovável, a Bahia que agora com 5G, assim como vários estados do Brasil, até dezembro terá todas as escolas com internet de alta velocidade, com 4G em todas as BRs do Brasil. Portanto, tem muitas vocações. A Ferrovia Oeste e Leste, ela pode ser uma transformação na logística de um eixo de desenvolvimento na Bahia, tanto no vetor do agronegócio no Oeste, onde, por contrassenso, um caminhão de grãos, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, é puxado lá para Paranaguá, no Paraná, ou para Santos, em São Paulo, deixando, portanto, de utilizar portos na Bahia e gerar mais empregos, como também para toda uma fronteira de mineração que tem muita riqueza lá. E o que é que não está encaixando nisso? É porque essa Bahia do século XXI que nós enxergamos não está combinando com a política do século XIX, uma política antiga, uma política do toma lá da cá, e que não tem trazido soluções para a melhoria de vida do nosso povo, que foi o que se viu nos últimos meses. Dança de cadeira, toma lá da cá, troca de cartas, cada político poderoso olhando para o seu umbigo, sem querer saber o que é que está acontecendo com a vida da nossa população. Então, eu acho que há um sentimento de mudança muito forte no estado da Bahia e não vai ser para trocar 6 por meia dúzia, porque tanto um lado quanto o outro, do que você comentou, são mestres nessa mesma forma antiga de fazer política. O deputado José Rocha, lá da Bahia, me fez uma pergunta e eu fiquei com a interrogação na cabeça. Você sabe por que o Jacques Wagner, que foi governador da Bahia, ele não quis continuar candidato, e o Otton, também o senador Otton, que poderia ser o candidato, não quis? Por que eles não quiseram ser candidatos? Olha, eu não sei, eu tenho por hábito não escolher adversários, né? Eu acho que nós precisamos apresentar para a população uma proposição e saber que a Bahia precisa andar de mãos dadas com o Brasil, porque dá dor no coração ver o Brasil avançando e o governo da Bahia remando para os lados. Mas, claramente, houve algum desacerto, não, talvez de condução ou de comunicação, onde tem um grupo que já está... Mas não seria medo de perder, não? Ou já a informação de que... Olha, se fosse medo de perder, eles não estavam apresentando candidatos. Eles conseguiram montar uma chapa, eles têm lá o Jerônimo, que é o candidato do PT, puxaram um vice do MDB, que estava até outro dia com o ex-prefeito ACM Neto, e tem Otto Alencar, que é o candidato que está à frente das pesquisas para o Senado. Na pesquisa hoje dá aproximadamente, em números redondos, a última pesquisa que eu vi dava 30 pontos para Otto, 7 pontos para a doutora Raíssa, que é a minha pré-candidata ao Senado, e 6 pontos para o Cacá Leão, que é o filho do vice-governador João Leão. Agora, por falar em ACM Neto, o senhor acha... Porque eu já ouvi isso de alguns parlamentares. Olha, eu ouvi o seguinte: se a ACM Neto resolver apoiar o presidente Jair Bolsonaro, fizer ali uma dobradinha com o presidente, João Roma deixa a disputa ao governo do Estado e seria ali candidato ao Senado ou mesmo, sei lá, vice, enfim, haveria uma composição
com a ACM Neto e União Brasil. O senhor acredita nisso? A relação de vocês com a sua e a ACM Neto, que já foram tão próximos, é possível retomar se houver essa composição? Não, questões pessoais à parte, né, eu acho que não vejo hoje construção política para isso, até porque justiça seja feita, ele próprio não tem demonstrado interesse em estar ao lado do presidente Bolsonaro. Hoje ele falou hoje que vai cuidar, né, ele declarou claramente que fazia oposição ao presidente Bolsonaro. Ele disse, inclusive, Bolsonaro, estou fora. E, portanto, eu acredito que enxergou, numa informação preliminar, né, que o PT tinha um número maior de votos, ou seja, numa pesquisa aparentava com mais de 60% de intenção, enquanto o Bolsonaro tinha cerca de 20% de intenção de voto. Então, ele deve ter raciocinado que, se estivesse próximo ao presidente Bolsonaro, não conseguia vencer o PT. Só esqueceu de que existem apoiadores do presidente Bolsonaro na Bahia e a população, não é? Visto que em todas as pesquisas ele tem crescido no Brasil inteiro, a partir do momento que vai se aproximando esse período eleitoral, que é o que nós comentávamos aqui no início do programa, a população começa a ir se interessando mais pelo futuro do Brasil. Se ela quer realmente um Brasil que seja um retrocesso, que decepcionou e envergonhou tantos brasileiros no passado, ou um Brasil que tem orgulho do seu verde e amarelo, que possa seguir adiante. Bahia... Então, dentro disso, eu não vejo, né, por parte até do próprio pré-candidato a ACM Neto, interesse de marchar ao lado do presidente Bolsonaro, até porque ele chegou a comentar que o projeto de Lula não é antagônico com o projeto dele. Ele, de alguma maneira, ele tenta se dissimular para mostrar à população que qualquer candidato, qualquer caminho nacional pode ser viável, o que eu acho uma falha de liderança política, até porque a eleição da Bahia é fundamental para todos os baianos, mas também é muito importante o futuro do Brasil. E mais do que saber para onde devemos ir, é importante que o líder político mostre para onde não devemos ir. Então, se ele admite estar ao lado do PT, eu não admito. Perfeito. A Bahia é um estado muito importante, assim, politicamente e estrategicamente no Brasil. Mas a sua experiência como ministro, como foi? Como é que o senhor entende que foi essa sua experiência como ministro? Uma época importantíssima, né? Certamente, Zé Maria, o maior desafio que a vida pública tinha me apresentado até então. No período muito delicado da história mundial, acho que depois da Segunda Guerra Mundial, talvez o fenômeno mais impactante de forma global. Estávamos no enfrentamento de uma pandemia e conseguimos fazer chegar, né, a milhões de brasileiros em tempo hábil o auxílio emergencial, que fez a diferença para milhões de pais e mães de famílias, inclusive que estavam impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de seus filhos. E já na sequência, tínhamos a missão de como sairíamos, como daria sequência disso, que veio justamente a idealização e a implantação do Auxílio Brasil. Um projeto muito audacioso, que, diferente do que diziam as fake news, que o presidente Bolsonaro iria acabar com o Bolsa Família, esse projeto veio para melhorar o Bolsa Família, dando uma nova configuração, um programa que já fazia 18 anos e que precisava, sim, de muitos ajustes. Então, nós conseguimos, com isso, garantir o mínimo de R$400, enquanto anteriormente era um ticket médio de R$189 por cada um, mas lembrando que tinham beneficiários que recebiam cerca de R$48, menos de R$100, e todos passaram a ganhar no mínimo R$400. Conseguimos zerar a fila do programa, o que era sempre um dilema e deixava ali a pessoa com a pulga atrás na orelha se precisava estar beijando a mão de algum líder político local. Conseguimos expandir, portanto, o programa e fazer com que todos que têm direito ao programa estivessem atendidos. Com isso, nós partimos de 14 milhões para mais de 18 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Mas mais do que isso, uma mudança cultural, uma mudança de um programa que oferece trilhas de emancipação para o cidadão. Nós, com o Auxílio Brasil, fomos além de uma rede de proteção social. E lhe digo como. Do antigo programa, o Bolsa Família, se o beneficiário conseguisse um emprego com carteira assinada, ele perdia o benefício de imediato. Isso dividia muito a nossa sociedade. Já no Auxílio Brasil, se a pessoa é beneficiária do Auxílio Brasil e consegue um emprego com carteira assinada, ele tem a garantia de passar pelo menos mais 2 anos no Auxílio Brasil, ainda tem um benefício extra de mais R$200 para superar a condição de pobreza que se encontra. Isso significa dizer que passar dificuldade não é vergonha para ninguém, porque hoje nós temos um programa que, de fato, auxilia o cidadão a vencer na vida, a ter mais protagonismo e qualidade de vida para suas famílias.
Pois é, o projeto já está aprovado, né? E é perene, agora ninguém pode mais entrar nesse debate de que vai acabar com o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, que é um processo de melhora do próprio programa. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos aqui no Frente a Frente, e já estaremos de volta.